todos, a paz do Senhor. E é um privilégio estar aqui novamente falando desse amor incondicional. E hoje nós vamos continuar falando ali em 1 Reis 17, agora a partir do verso 8, onde vem a palavra de Deus determinando a Elias que saia daquele lugar, porque foi o lugar onde Deus havia determinado que ele estivesse um pouco antes. Ou seja, onde Elias ele prediz a seca sobre aquele local e Deus o envia ali para aquele riacho. E nesse riacho ele se alimenta, nesse riacho ele é alimentado, ele tem água em abundância, mas em um determinado momento aquela água cessa e Deus ele tem um outro caminhar, uma outra estratégia para a vida de Elias. Eu creio que Elias, assim como eu e você, poderia estar pensando da mesma maneira, ou seja, agora é o tempo da minha alegria, é o tempo da minha paz, é o tempo aonde eu vou viver a abundância de Deus. E principalmente quando você tem uma palavra profética com relação à tua vida. Eu sei que você tem muitas, assim como eu também, eu tive muitas palavras, algumas delas já se cumpriram e outras ainda não se cumpriram, mas eu estou crendo que Deus ele fará com que isso se cumpra na minha vida num determinado momento. Assim, eu quero crer que Elias também, ele estava ávido, ele estava alegre, ele estava ansioso para a próxima etapa daquilo que Deus ele tinha para a vida dele, pois na escassez Deus me sustentava, então eu tento imaginar agora que ele tem uma coisa boa, uma coisa maravilhosa para mim, ele tem o meu descanso. E Deus ele diz, Elias, vai até Serepta agora. Ali você vai encontrar uma viúva. Essa viúva ela estava ali carregando lenhas, colhendo lenhas para preparar ali o alimento para a casa dela. Mas eu tento imaginar Elias nos tempos de hoje, quando ele fala em viúva, essa viúva ela deve ter um bom sustento, ela deve ter um bom amparo, uma casa muito boa, mas nada disso, ou seja, Deus ele envia Elias para abençoar. Na condição que ele estava ali naquele momento, qual a bênção ele poderia dar sobre a vida daquela mulher? Mas ele, obediente a Deus, ele pega e segue o caminho e vai falar com essa mulher. E ele diz a essa mulher, mulher me traz água. Ela ainda caminhando para trazer água a ele diz, me traz também um bocado de pão ou bolo. E ela diz, Senhor, o que eu tenho mal dará para que eu e meu filho comamos e morramos após isso. E Elias, ele diz, o Senhor me mandou aqui. É uma coisa muito engraçada quando nós falamos isso a alguém. O Senhor me mandou, o Senhor assim o disse. Ainda que nós venhamos viver hoje no Cronos, que é aquilo que é o tempo cronológico, a sequência do dia a dia da vida, Deus ele faz nos transportar para o Kairos, que é a incerteza, que é o viver pela fé sobre coisas que não sabemos se vai acontecer ou não, mas pela fé, Deus ele diz que nós viveremos esta condição. E Elias ele traz essa palavra para essa mulher, que assim que ela trouxesse o bocado para ele, o pão para ele, alimentasse a ele, não faltaria mais a farinha da casa dela, da panela dela. Então, independente do tempo que você tem vivido hoje, para o profeta também é algo totalmente atípico ou totalmente adverso para ele dizer para você que amanhã não faltará nada na sua casa. Nós vemos as adversidades que o Brasil tem passado, as pessoas têm passado, as famílias têm passado, e não é de hoje. Desde que eu me dou por gente, a palavra de Deus diz que o justo ele viverá por fé. E desde esse tempo então eu tenho visto
que as pessoas no Brasil são justas, elas têm vivido por fé dia após dia. E essa mulher, ela assume para si aquilo que o profeta lhe disse. Ainda que o profeta tenha os seus questionamentos em seu coração, na sua mente, com relação àquilo que Deus determinou para a vida dele e sobre a vida daquela família. Essa mulher vai, prepara, e segundo a palavra do profeta, a palavra de Deus, durante muitos dias, houve o pão em abundância, houve a farinha em abundância, e isso jamais se apartou da mesa daquela mulher. Como eu e você, isso aumenta a nossa fé, ainda que os percalços venham tentar impedir o nosso caminhar, o exercício do milagre de Deus faz com que eu continue caminhando, faz com que eu deixe o Cronos de lado e viva e comece a viver o Kairos, o tempo de Deus, ou seja, o tempo indeterminado das coisas que irão acontecer. Não cabe a mim determinar se hoje ou amanhã, mas cabe a mim dizer que se você não vive o teu milagre no dia de hoje, ele não vai passar do amanhã, porque nós vivemos hoje ou amanhã daquilo que foi ontem. Aquela mulher viveu, juntamente com a tua família, essa condição desse amanhã. Por isso eu quero profetizar na tua vida. Independente daquilo que você esteja vivendo no dia de hoje, seguindo a orientação de Deus mediante os lábios de um profeta, entrega tudo aquilo que você tem de adversidade nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Assim a palavra nos diz. Então tudo aquilo que tem te impedido de pensar no amanhã, de buscar o amanhã, de sonhar com o amanhã, coloque nas mãos de Deus. Ouça a voz do profeta. E sempre vai haver a abundância, sempre vai haver o suprimento, independente das circunstâncias que ladeiam a sua vida. Porque Deus, Ele é infinitamente maior do que toda adversidade ou toda prova que possa se levantar contra você, contra a sua casa. Por isso creia, de amanhã não passa o teu milagre. Deus abençoe a todos vocês. Beijo grande no coração. Aquela mulher, ela viveu o milagre. Nós vamos continuar falando da história dessa mulher. Nós vamos continuar falando do filho, nós vamos continuar falando do profeta sendo usado para a ressurreição. Mas essa mulher, ela só permaneceu porque um dia ela ouviu a voz desse profeta, ouviu a voz de Deus. Por isso hoje, você que ouve a voz de Deus, não rejeite, não endureça o seu coração, se curve diante dela, ore a Deus, peça a Deus o milagre que você necessita no dia de hoje, mas tendo a certeza no coração que Ele assim o fará dos céus, sobre você, sobre a tua casa. Beijo grande no coração. Divulgue a nossa página ali no YouTube, essa que você está nos vendo nesse momento, e ponha o seu like ali, e que outras pessoas também possam vir ouvir dessa mesma palavra de amor, de consolo, essa mesma palavra que pode fazer você caminhar até ser dia perfeito. Deus abençoe a todos vocês, um beijo grande no coração e fique na paz do Senhor.